Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma notícia bomba que saiu na Folha de São Paulo. Olha só a notícia: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Olha só que absurdo que é isso daqui. O Alexandre de Moraes mandava mensagem de SMS para o pessoal do TSE falando: cria uma denúncia aí, ó. Finge que é denúncia anônima e cria uma denúncia contra fulano porque eu não gostei do que ele falou. Eu sempre suspeitei que tinha alguma coisa desse tipo, porque é muito seletivo o Alexandre de Moraes. Ele pega algumas pessoas e sai atacando essas pessoas, o Constantino, o Paulo Figueiredo, o Monarque. É porque essas pessoas é o Alexandre de Moraes que assiste, e aí ele fica puto e ele manda o pessoal do TSE se mover e criar denúncia e coisa e tal. E aí, tudo combinado pelo WhatsApp. Vazou o WhatsApp de geral. Uma nova vaza-jato agora com Alexandre de Moraes no topo dela, sentado em cima dela. Agora eu quero ver. Porque todas as desculpas que eles usaram para anular os processos contra o Lula valem agora para todos os processos contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas, contra o pessoal todo. E aí, o que vai acontecer? Essa notícia foi sugerida por Bebedor de Pinga Ancap e várias outras pessoas. Isso aqui acabou de sair na Folha, tá? Acabou de sair no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Mas obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a matéria é do Fábio Serepião e o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald está por trás disso, hein? Como é que ele conseguiu essas mensagens? Ninguém sabe. Né, vocês lembram da época da Vaza Jato, né? Que teve o hacker lá de Araraquara, não sei o que lá, que o pessoal fez um hackeamento e conseguiu as mensagens do Deltan Dallagnol, e sabe-se lá mais de quem, né? Agora, dessa vez aqui, conseguiram as mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes no TSE. Então tá aqui, ó, diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, o CIED, o tal do Ministério da Verdade do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Uma confusão danada. O pessoal discutia, não, essa decisão vai sair pelo TSE ou vai sair pelo STF? Vai ser por aqui ou vai ser por ali? Mostrando o absurdo que é a coisa. A gente já sabia disso, a gente já vem falando isso daí, né? Mas agora tá substanciado, tem prova disso, né? Com o nome das pessoas que participaram, quem mandou o que para quem. Aqui, ó. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE utilizado para investigar e abastecer um inquérito do outro tribunal. Ou seja, como é que o Alexandre de Moraes fazia? Ele queria pegar os inquéritos, as fake news lá do TSE para culpar alguém, para botar crime em alguém. Ele pedia para o TSE criar o CIED no TSE, criar alguma coisa e mandar para o STF, ou seja, criava a coisa lá, mandava para cá, num absurdo abuso de autoridade, né? Abuso, aliás, o CIED por si só já é um abuso, né? Porque não há previsão legal para o TSE fazer esse tipo de coisa. A gente já falou sobre isso aqui. Aquela resolução que o TSE combateria as fake news e coisa e tal, isso já é um absurdo, sempre foi um absurdo, nunca teve lei para fazer isso. O TSE se exagerou ao dizer que, não, como a gente tem que fazer eleições limpas, temos que combater as fake news. Não é assim, não pode criar um órgão do nada, com uma legislação, com uma resolução baseada em nada, né? Enfim, mas fizeram, tá lá o CIED, tem gente lá empregada, gente trabalhando ali, coisa e tal. E agora a gente vê que no final das contas é tudo um joguinho marcado do Alexandre de Moraes. É ele fazendo essa coisa toda aqui, ó. Aqui, ó. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes. Entre eles, o seu principal assessor no STF, que ocupa hoje o posto de juiz instrutor, espécie de auxiliar de Moraes no gabinete, né? E outros integrantes da equipe no TSE e no Supremo. Ou seja, era a turma do Moraes. Não interessa, não é tribunal, de ter estrutura aqui, estrutura ali. Em tese, a gente sabe que os juízes do STF também são juízes no TSE. Mas é uma estrutura diferente, tá? Em tese, eles vão para lá, eles têm um outro gabinete com outras pessoas e toda uma outra estrutura lá do lado de lá. Mas agora a gente percebe que não, que é tudo a mesma coisa. O Alexandre de Moraes corrompeu toda essa coisa na alta cúpula da justiça brasileira. De novo, para que eles fizeram isso? Eu já expliquei para vocês, para tentar salvar o PSDB. Eles querem que o PSDB volte a ser a oposição no Brasil. Esse sempre foi o objetivo deles, sempre foi a trama deles, né? Aqui, ó. Maior volume de mensagens com pedidos informais, todas via WhatsApp,
envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, o assessor mais próximo de Alexandre de Moraes no STF, e Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que à época chefiava a AED, que foi a coisa que deu origem ao CIED, né? A AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que virou depois o CIED, que é o Centro de Enfrentamento à Desinformação e coisa e tal. O Tagliaferro, ele deixou o cargo em maio de 2023, depois que foi preso por violência doméstica, hein? Olha só, rapaz, a turma que tá com Alexandre de Moraes aqui, né? Impressionante mesmo. Procurados por meio da assessoria do STF, informados sobre o teor da reportagem, Moraes e Ayrton Vieira não responderam. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, né? Ou seja, a resposta típica de advogado, isso daí não vou me comprometer, as ordens chegavam para mim, eu cumpria, só estava apenas cumprindo minhas ordens, né, o padrão de todo filhote de ditador. Aqui, as mensagens mostram que Ayrton Vieira pedia informalmente, via WhatsApp, aos funcionários do TSE relatórios específicos contra aliados de Bolsonaro. Aqui, ó, tem aqui as imagens aqui, ó. Esse daqui é o Tagliaferro, o que bateu na esposa, ou alguma coisa assim, não sei qual é a acusação dele, mas que foi afastado depois, né, do ladinho do Alexandre de Moraes, queridinho ali, bonitinho, do lado do cara, né? Aqui, ó. Ele falou aqui, ó, tem um ofício encaminhado à Assessoria Especial de Desinformação, entre as postagens do Constantino, isso aqui é o Moraes pedindo informações sobre o Constantino, sobre artigos o que se passava na cabeça de Gilmar Mendes na festa da impunidade ontem, festejando a nomeação de Lula pelo sistema. Isso aqui é um artigo do Constantino criticando o Gilmar Mendes e o Moraes não gostou. É o que eu estou falando para vocês. É isso que está acontecendo. O pessoal está falando, não porque o Moraes tem um sistema de vigilância e denúncia, não sei o que lá. Não, no final das contas é o Moraes. Sabe quando você está andando lá no Twitter ou em alguma plataforma e fica puto com algum artigo? A gente pode ficar puto, posso até bloquear o cara, ou então falar alguma coisa. A gente fica puto e acabou. O Alexandre de Moraes não, manda destruir a pessoa, tem que calar a pessoa. Não pode deixar a pessoa falar porque o Alexandre de Moraes não gostou do tweet dela, né? E aí mandou o cara falar aqui, ó. Peça ao Eduardo analisar as mensagens deste Constantino para ver se dá para bloquear ele e prever multa. Ah, já recebi, está para derrubada, responde o assessor do TSE em 2 mensagens. Né? Isso aqui é a mensagem do Alexandre de Moraes, passando aqui o link das matérias do Constantino para o assecla dele lá no TSE. Né? Após pedir para Tagliaferro produzir um relatório como de praxe, ou seja, ele já tem todo um padrão para produzir um relatório justamente para poder acusar a pessoa e tomar a decisão Caramba, virou uma corruptela de justiça. Gente, isso daqui não é uma varinha no interior de uma comarca de merda no meio do nada aqui no Brasil, não. Isso aqui é o STF e o TSE. É a alta cúpula do judiciário brasileiro, produzindo prova porque não gostou de post, não gostou de mensagem na internet. No primeiro momento, Ayrton Vieira disse que o bloqueio seria dado pelo TSE e a multa pelo STF. Poucos minutos depois, no entanto, ele informa que será tudo pelo STF e pede para o Tagliaferro caprichar. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF do Constantino. Capriche no relatório, por favor, RS. Aí, com ofício, via e-mail, obrigado, não sei o que lá. Caraca, bicho. Que coisa assustadora, cara. Não, assim, a gente já imaginava que era alguma coisa assim, né? Porque tinha alguma coisa nessa história toda aí para ser desse jeito que está sendo, para ter alguns alvos específicos, né? Como você sabe, o Constantino, ele tem uma audiência muito grande, o Paulo Figueiredo também. Mas se você procurar na internet, tem um monte de gente criticando o Alexandre de Moraes aí por muitas outras coisas também. Qual que é o problema? O problema é quem o Alexandre de Moraes gosta e não gosta. Virou isso. Isso é a justiça brasileira hoje. O Alexandre de Moraes ia lá no feed dele do Twitch e, caramba, não gostei desse daqui, vou perseguir. Coisa de ditador maluco. É o desespero desse pessoal, cara. É desespero. É puramente isso, né? Aqui, ó. Através do sistema. Olha só como é que chegou o relatório. Através de nossos sistemas de alerta e monitoramento realizados por parceiros desse tribunal. Entendeu? É o Alexandre de Moraes andando na rede social dele lá, é o alertas e monitoramentos realizados por parceiros desse tribunal. Recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil R. Constantino. Esse usa a plataforma Twitter, do qual informam existir diversas postagens e não sei o que lá. Ou seja, o documento, quem mandou a coisa foi o Alexandre de Moraes. Aí o pessoal inventou essa história de que foram postagens anônimas denunciadas ao tribunal em nosso sistema de monitoramento.
Os caras não têm nada. Caramba, é um amadorismo impressionante isso daqui, cara. De novo, isso aqui não é uma comarcazinha, uma varinha de uma comarcazinha no interior de qualquer lugar que não. Isso é a cúpula do Brasil. Isso é a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, enjambrando as coisas para perseguir adversários políticos. Sim, o Bolsonaro é o principal adversário político do Alexandre de Moraes e do grupo dele, do PSDB. Né? A gente sabe disso, eu já expliquei para vocês isso. Né? Enquanto houver Bolsonaro, o PSDB morreu. O PSDB morreu de verdade, mas na cabeça desse pessoal, se eles conseguirem acabar com o bolsonarismo, o PSDB vive de novo. Vai voltar à glória, não sei, não vai voltar nunca mais, o PSDB vai ter importância no Brasil. Mas por isso eles estão fazendo essa coisa toda, né? Tentando derrubar o Bolsonaro a qualquer custo. E não conseguem, né? Pois é. Enfim, tem aqui algumas coisas aqui, olha só. Um juiz orientando a produção de provas contra o investigado. Né? O assessor do TSE então responde na madrugada do dia 29 de dezembro e afirma que o conteúdo do relatório enviado anteriormente já seria suficiente, mas queria alterar o documento e incluir as postagens indicadas por Moraes por meio do juiz instrutor. Olha só que coisa, né? Esse pessoal... Vocês lembram que as mensagens da Vaza Jato eram muito menos do que isso daqui? As mensagens da Vaza Jato não tinha nada que o Moro falasse, não inclui isso daqui no negócio. De novo, eles estão tentando fazer isso daqui quase como uma equivalência com Bolsonaro e Lula, né? Para dizer que é a mesma coisa, que esse ataque do Alexandre de Moraes é a mesma coisa que o ataque do Moro contra o Lula e coisa e tal. Olha só, o que está aqui é muito mais absurdo do que tinha na Vaza Jato. Né? A Vaza Jato tinha até o Moro conversando com o Deltan Dallagnol, falando não, que eu vou esperar mais um tempo, não sei o que lá, mas não tinha nada do tipo, inclui essa postagem aí na petição que tá precisando. Isso daqui é muito pior no final das contas, né? E se toda a Lava Jato foi anulada por conta da Vaza Jato, por conta das mensagens do Moro e do Deltan Dallagnol, como é que eles vão fazer agora? Vão anular a coisa toda? Vão anular todo o inquérito das fake news, anular todos os inquéritos contra Bolsonaro? Porque é o mínimo que se espera disso daqui, né? Ficou patente. Não, o mínimo que se espera nessa história aqui é o impeachment do Alexandre de Moraes e a anulação de todos esses processos contra o Bolsonaro. É o que tem que vir disso aqui. Não tem outra alternativa do que não seja isso, né? Aqui está o post do Glenn Greenwald. Olha só, tivemos acesso a mais de 6 GB de mensagens trocadas. Essa é a nossa primeira reportagem sobre o arquivo de mensagens. Ou seja, vem mais coisa aí. Eles vão fazer aqui, estão fazendo exatamente como fizeram na Vaza Jato. Vão liberar pedacinhos e pedacinhos para ir esquentando a temperatura do Alexandre de Moraes, né? E aí a história é essa. Agora, como é que eles vão reagir? Porque tem várias reações. Pode ser que eles reajam com o Alexandre de Moraes censurando o Glenn Greenwald, censurando a Folha, fechando tudo e coisa e tal. Eu não descarto isso, mas a temperatura ficou quente para ele agora. Alexandre de Moraes agora tem que renunciar, não tem alternativa. Se ele não renunciar, tem que sofrer um impeachment depois disso daqui. Não tem outra possibilidade nessa história, porque, veja, eu sempre disse que era isso que acontecia lá, que o Alexandre de Moraes querendo reviver o PSDB, fez toda essa malandragem toda aí, desfez a condenação do Lula, botou o Lula na presidência e coisa e tal. Mas eu não tinha prova disso, né? Eu vejo isso pela forma como a coisa foi feita, eu não tinha evidência. Agora a gente já tem evidência dessa coisa absurda que está acontecendo aqui. E ainda tem áudio aqui. Olha só o áudio do Eduardo Tagliaferro. Deixa eu ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. 142, vocês sabem, é o artigo da Constituição que o pessoal dizia que podia usar para as Forças Armadas darem um golpe e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que não pode usar isso, mas olha só o nível, né? O Alexandre de Moraes mandou ele botar mais coisa do 142. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo? Quem mandou foi o Alexandre de Moraes. Vocês querem que eu faça o laudo? Caramba, como é que eu consigo imaginar o Alexandre de Moraes falando isso? Consigo imaginar perfeitamente o Alexandre de Moraes fazendo isso. Sabe, ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo... Como o Alexandre de Moraes está desocupado, está sem ter nada para fazer, está enchendo o nosso saco. Caraca, consigo imaginar o Alexandre de Moraes perfeitamente se encaixando nesse esquema que eles estão falando aqui, né? Caramba, bicho, que coisa, cara.
Pra tu ver o que eu tô falando. Às vezes a gente fica com essa ideia, né? Não, porque o Estado é muito poderoso, ele tem sistemas de rastreamento de celular e coisa e tal. Mas eu falo sempre para vocês, lembrem-se, o Estado é uma idiotice, é todo mundo ineficiente, é uma ineficiência enorme aquilo ali, é uma grande gambiarra o Estado. O pessoal tá ali para fazer gambiarra, é sempre assim. No final das contas, é isso. O Alexandre de Moraes, ele tá com tempo, né? Tava fora, não tinha sessão no TSE, ou no STF, ele ficava lá vendo as coisas e aí vi, ih, caramba, ó, o post aqui, ó, esse cara aqui, não gostei desse post, tem que atacar ele. Caramba, que coisa, cara, que coisa louca isso. Para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Ou seja, alterar mais uma vez. Quer dizer que o Alexandre de Moraes está fazendo isso várias vezes. Ele está andando lá no Twitter. Ih, caramba, não gostei desse artigo aqui. Denuncia esse cara aqui. Bota aí no artigo aí, bota aí no negócio aí. Caraca, bicho. Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que... O devido processo legal, a lei, a jurisprudência, virou o que o Alexandre de Moraes acha. Ele quer que coloque o que ele acha. E é verdade, faz sentido. Se você vê as decisões do Alexandre de Moraes, é exatamente isso. Esse pessoal está falando a verdade, é que eles não estão mentindo, não. É isso mesmo, é isso que acontece. Que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando Ele cismou, entendeu? Ou seja, ele viu. Cara, é aquele negócio, cara. Quando eu e você estamos no Twitter lá e a gente vê uma postagem que a gente não gosta, a gente fica puto, dá dislike, bloqueia a pessoa, não sei o que lá. O Alexandre de Moraes liga para os assessores, ele faz um processo aí para eu bloquear o cara, proibir o cara de falar no Brasil. É esse o nível da coisa. É exatamente isso que eu. Repara, é isso que aconteceu aqui. ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Rapaz, caramba, é aquilo que você tá falando. É o Alexandre de Moraes que fica na rede social ali, coisando as coisas, e não gostei dessa mensagem aqui, não gostei desse troço aqui, vou mandar perseguir. Cara, que absurdo isso, cara. Ou o judiciário brasileiro, ou expulsa o Alexandre de Moraes, ou tira o cara e acaba com todos esses processos dele, ou então acabou a justiça no Brasil. Vamos ver